Fala, moçada, tudo em ordem? Vamos falar um pouquinho agora sobre as leis de Ohm, tá? Toda vez que uma corrente elétrica ela passa por um condutor, tá? Lembrando que a corrente elétrica são os elétrons, que são partículas que transportam energia, certo? Os elétrons são as partículas que transportam energia, tá? Naturalmente, o condutor oferece uma certa resistência a essa passagem da corrente, tá? Os elétrons vão entrando, passando e vão esbarrando, batendo nas moléculas e parte da energia que eles transportam acabam ficando se perdendo, né? Na realidade, se transformando em calor. Então é muito comum a gente pegar um aparelho, né, que está sendo utilizado, né, na corrente elétrica, e você vai lá na parte da fiação e verifica que ele aqueceu. Quando a gente coloca um celular para carregar, por exemplo, né, bastante comum isso, depois de um certo tempo você vai tirar o carregador. O que aconteceu com o carregador? Ele está quente, né? Por quê? Por causa da resistência, né, à passagem da corrente, tudo bem? Então a gente vai ter aqui essa resistência aí, né? A gente vai ver que dá origem a um componente que a gente vai trabalhar mais para frente nos circuitos, que é chamado de resistor. O que esse resistor faz, né? Ele é chamado de componente passivo, né? Ele pega o quê? A corrente elétrica e transforma ela em calor. A função específica do resistor é transformar, pegar parte dessa energia, né, e transformar ela em calor. É lógico que o resistor também é utilizado para fazer um controle da corrente no circuito também, tá? Então nós temos aí a definição, né, de resistência elétrica, né, que é aí a capacidade física de um corpo qualquer se opor à passagem da corrente elétrica, tá? Da corrente elétrica. Essa resistência, ela é medida em ohms, tá? No sistema internacional, é a unidade, né, do sistema internacional. Agora, como é que eu calculo essa resistência, né? Como é que a gente vai calcular essa resistência? Já vai ver já, tá? Para poder ver de onde vem essa unidade. Então nós temos aqui, ó, o resistor, ele é um bipolo, tá? Tem dois polos para ligação, né? Você vai ter que ligar os dois pontos deles, né? E ele transforma a energia elétrica exclusivamente em energia térmica, tá? Exclusivamente em energia térmica. Não somente isso, né? A gente acabou de falar, né? Ele também pode ser utilizado para controlar a intensidade da corrente elétrica no circuito. Tranquilo até aí? Tá? Tranquilo? Então vamos lá. Um exemplo aqui de um circuito simples, tá? Então eu posso ter aqui. Então aqui eu teria um gerador, né? Pode ser uma bateria, né? Pode ser uma tomada, né? Eu tenho o polo positivo e tenho o polo negativo, tá? Lembrando que quem caminha, né? Quem dá origem à corrente aí, que transporta, né, a energia, né? São os elétrons, né? E nós temos aqui o sentido convencional da corrente elétrica. Qual é o sentido convencional? É como se essas cargas positivas andassem aqui. Então, a corrente sai do polo positivo e caminha no sentido do polo negativo. Aqui no meio eu tenho o quê? Eu tenho um resistor. Então, o que acontece com os elétrons que vêm para cá, carregando energia, passa pelo resistor e deixa essa energia lá transformada em calor. Aí os elétrons saem daqui, volta para cá, carrega novamente de energia e continua no mesmo círculo. O símbolo do resistor, ele pode ser essa linha, parece uma serrinha, né? R, mas ele pode ser também, a gente vai ver agora, né? Ele pode ser também de um retângulozinho, tá? Como se fosse um cilindro, tá? Nesse caso aqui, tá aqui, ó.
um resistor também. Essas duas formas de simbolizar aqui nos nossos circuitos, tá? Tranquilo até aí? Então vamos lá, ó. Esse aqui é um resistor R e aqui um resistor R. Duas formas que são exatamente as que estão aqui na figura. Lembrando que do potencial maior a corrente sai e vai em direção ao potencial menor. Então, o potencial em A aqui é maior que o potencial em B, né? O VA é maior que VB. Aqui é a mesma coisa, VA é maior que VB. Vamos deixar indicado para a gente não esquecer, né? São detalhezinhos que faz diferença lá na frente, tá? Então, essa resistência ela vai depender do quê? Da tensão aplicada, tá? Da tensão aplicada e da corrente que surge aí. Então, o nosso resistor vai ser igual a U sobre I. Então, quanto maior for a diferença de potencial, maior será a resistência. Quanto maior for a corrente elétrica, menor será a resistência, tá? Tudo bem? Então eu tenho aí volts, que é a unidade de tensão, e ampere, que é a unidade de corrente, né? Então o volt por ampere é a unidade de resistência que foi indicada aí pelo estudioso aí que trabalhou aí nessa questão aí, o ohms, né? Então aqui nós temos a letra, o símbolo, né? Que seria a letra maiúscula, né? Ohm é a unidade de resistência. Certo? Então essa é uma das fórmulas que a gente vai trabalhar, né? A gente vai dar uma mexidinha nessa fórmula aí, trabalhando com U é igual a R vezes I. Certo? U igual a R vezes I. Bom, nós temos aqui então agora, a partir dessa formulinha, a gente apresenta como sendo a primeira lei de Ohm, né? Primeira lei de Ohm, onde U é igual a R vezes I. Essa primeira lei, se nós olharmos para essa fórmula R, aqui, ó, R igual a U sobre I, essa primeira lei fala que essa resistência, né, quando se mantém constante, né, você pode variar a tensão, vai variar a corrente, então a resistência vai ser sempre o mesmo valor. A gente vai chamar aqui do condutor ômico. Toda vez que a resistência for constante, nós teremos o resistor ômico, tá? Então aqui, ó. Ohm verificou que em alguns condutores, particularmente os metais, fixados 2 pontos e a temperatura, a resistência permanece constante, tá? Em sua homenagem, esses condutores são ditos de condutores ômicos. Então, o que são condutores ômicos? São aqueles cuja resistência se mantém constante. E isso a gente pode verificar pelo gráfico, ó. Eu tenho aqui U e tenho I. Na medida que a corrente vai aumentando, a tensão aumenta, tá bem? Os dois, né? Aumentando a tensão, aumenta a corrente. Então, se isso é constante, então eu tenho aqui uma linha reta crescente. E quando ele não for constante, o que acontece? Como é que eu chamo esse resistor, né? Eu simplesmente digo que não é um resistor ômico, né? Então eu tenho aqui, no primeiro caso aqui, o gráfico, né? Esse resistor, esse gráfico cuja linha é uma reta crescente, a gente fala que esse é o resistor ômico. E esse aqui, cujo gráfico não é uma reta, né? Esse aí é um resistor não ômico. Tudo bem até aí, gente? Vamos fazer aqui um exercíciozinho, só para começar, né, a degustar aí esse conteúdo aí e fazer uma aplicação, né, prática, tá? Então, um exemplo aqui, ó. A montagem a seguir visa medir o valor da tensão entre 2 pontos fixos de um condutor à medida que variamos a intensidade da corrente elétrica, mantendo-se constante todos os outros fatores, tá? Então nós temos aqui o condutor, né, que tem uma determinada resistência,
colocamos aqui, instalamos paralelo a ele um medidor de tensão, né? Sempre que ele vai medir tensão, o equipamento é associado em paralelo, né? E aqui nós temos um gerador de corrente elétrica, tá? Então a corrente vem nesse sentido horário. As medidas obtidas para a tensão permitem a construção do seguinte gráfico. Então olha aqui, ó. Eu tenho um gráfico aqui, aonde quando a tensão é zero, a corrente também é zero. Aí a gente vai aumentando a tensão para 5 volts, a corrente foi para 2 amperes. Aí aumenta a tensão para 20 volts e a corrente foi para 4 amperes. Com base no gráfico, determine a resistência do condutor entre os dois pontos considerados para as tensões de 5 e 20 volts. Então aqui nós podemos calcular essa tensão aplicando o que nós chamamos de primeira lei de Ohm, né? Seria U igual a R vezes I. Como ele quer o valor da resistência, então eu vou trabalhar direto com R é igual a tensão sobre corrente. Tranquilo? Então a primeira eu vou chamar de R1, tá? R1 vai ser igual. Eu pego a tensão de 5 volts e a corrente de 2 amperes. Então aqui nós temos que R1 vai ser igual a 5 dividido por 2 dá 2,5 ohms. E aí nós vamos para a segunda parte que eu vou chamar de R2. Então R2 vai ser igual, tensão é 20, né? E a corrente é 4. Então nesse caso, meu R2, 20 dividido por 4, é 5 ohms, né? Então nós temos aí as resistências, né? Se nós formos analisar esse gráfico, né, se houvesse o questionamento perguntando se esse é um condutor ôhmico, a resposta seria negativa, né? Porque aqui nós não temos uma reta, né? Para que fosse um condutor ôhmico, teria que ter uma reta crescente. Tranquilo? Dando sequência aí, condutância elétrica. Né? Nós vimos resistência elétrica, né? E aí a gente vai ver condutância, né? Resistência resiste, né? E condutância conduz. Então, a resistência e a condutância são dois fenômenos importantes, né? No caso da condutância, ela vai ser o inverso da resistência elétrica. Então a gente vai indicar pela essa letra G, que vai ser igual a 1 sobre R. Né? 1 sobre R, a gente sabe que a unidade do R é o ohm, né? Então a condutância ficaria sendo 1 sobre o ohm, que na realidade é chamada de Siemens. Tá? No sistema internacional é o Siemens, que é indicado pela letra S. Então não esquecer, condutância é o inverso da resistência. Tranquilo? Potência de um resistor. Então vamos lá, potência. Potência a gente viu já que é a rapidez com que o equipamento realiza trabalho. Né? Nesse caso aí, a potência no resistor vai ser a quantidade de energia que ele vai transformar aí em vapor, né? Em termos disso, a rapidez com que ele vai fazer isso, tá? Então nós sabemos que potência é corrente vezes tensão, certo? Pui ou pio, né? Aí cada um se adequa com o que achar mais interessante, né? Então nós temos aqui que a gente sabe que o U é igual a R vezes I pela primeira lei de Ohm, né? Então o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou trabalhar de duas formas, tá? Eu vou pegar, no caso do U igual a R vezes I, eu vou pegar aqui na fórmula da potência e vou substituir no lugar do U isso aqui, ó, R vezes I. Tranquilo? Isolei R vezes I, vou substituir aqui. Como que vai ficar isso, né? Então vai ficar P de potência igual a U. No lugar do U eu coloquei R vezes I. Então R vezes I vezes I. Então uma das formas que a gente pode trabalhar
para cálculo de potência, além da própria fórmula, onde é tensão vezes corrente, eu posso trabalhar também como R vezes I quadrado. A resistência vezes a corrente ao quadrado. Tá? Outra forma que eu posso fazer, pego a fórmula da potência, que é igual a U vezes I, pego aqui ó, U, R vezes I, e vou passar esse R dividindo, então vou ficar com U sobre R igual a I, U sobre R igual a I, e substituo no lugar do I aqui, aí vai ficar potência igual a tensão vezes tensão sobre resistência, lá, ó. Potência é igual a tensão vezes tensão sobre resistência. Tensão vezes tensão é tensão ao quadrado, né? Então nós vamos ter aqui que a potência vai ser igual a tensão ao quadrado sobre resistência. Então a gente vai ter aqui essas três fórmulas para calcular a potência no elemento, né, elétrico aí. No caso aqui, vamos fazer um exercício, ó. O chuveiro elétrico tem valores nominais 220 volts, 4.400 watts para a posição de inverno. Bom, letra A, em condições normais de funcionamento, qual é a resistência elétrica do chuveiro? Então vamos aqui para a letra A. Bom, ele forneceu a tensão e forneceu a potência. Então eu vou trabalhar aqui ó, com potência igual a tensão ao quadrado dividido por R. Eu conheço a potência, que é 4.400 watts. Isso vai ser igual a tensão, que é 220 volts ao quadrado, dividido por R. Então, passa o R para cima multiplicando, e o 4.400 desce dividindo. Então, R vai ser igual a 220 ao quadrado, dividido por 4.400. Então, quanto vai dar essa resistência, hein? Então, vamos fazer aqui na calculadora. 220 ao quadrado dá 48.400. Certo? 48.400 dividido por 4.400. Quanto que vai dar essa resistência? Então, 48.400 dividido por 4.400. Isso vai dar 11. Então, 11 ohms. Então, a minha resistência, né, a resistência desse chuveiro é de 11 ohms. Aí ele quer saber, na letra B, né, considerando o chuveiro como um condutor ôhmico. Então, lembrando, se o condutor é ôhmico, é porque a resistência dele se mantém constante, né? Então, se ela se mantém constante, então eu vou resolver a letra B trabalhando com a mesma equação, tá? Potência é igual a tensão ao quadrado sobre R, tá? Considerando o chuveiro condutor como condutor ôhmico, qual será a potência quando ligada em 110 volts? Então nós vamos ter aqui uma mudança de tensão. Então a potência vai ser igual tensão 110 ao quadrado dividido por resistência, que é 11. Então a potência vai dar 110 ao quadrado. Quanto é 110 ao quadrado? 12.100. Então 12.100 dividido por 11. Então a nova potência, né? 12.100 dividido por 11, isso dá 1.100 watts. Importante a gente analisar aqui a fórmula e os resultados aqui, ó. Se a gente
prestar bem atenção o que é que aconteceu com a tensão aí, né? A tensão era quanto? A tensão era 220 volts, correto? Era 220 volts. O que aconteceu com ela? Caiu pela metade. Caiu pela metade. Foi para 110 volts. E o que aconteceu com a potência? Que era 4.400, passou para 1.100. Ou seja, caiu, foi para 1/4. Tá? 1/4. Então, é a mesma coisa que se você pegar, então, a potência. Potência não. Se você pegar a tensão e dobrar, se você dobrar a tensão, mantendo a resistência constante, né? Se você dobrar a tensão, a potência vai ser multiplicada por 4. Então é importante a gente estar sempre atento aí com esses detalhezinhos, tá? A gente vai resolver mais exercício ainda.